Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Thiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 27, que tem como objeto de conhecimento multiplicação de números inteiros. Detalhamento, questões envolvendo multiplicação de números inteiros. Então, prepare seu material, organize tudo, anote tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos começar nossa aula. E nessa aula nós vamos aprender sobre multiplicação de números inteiros. Ou seja, vamos aprender a multiplicar números positivos, negativos, tá bom? Tanto positivo com negativo, como negativo com negativo, como positivo com positivo, tá bom? Então, fica com a gente que você vai aprender tudo na nossa aula. Vamos lá? Vamos começar? Multiplicação de números inteiros. Observe que 6 vezes menos 133 é o mesmo do que eu repetir 6 vezes, né? O número 133, tá? É o normal, como a gente sempre aprendeu como é que funciona a multiplicação, né? Sempre aprendemos que, por exemplo, 3 vezes 4 é 3 vezes o número 4, né? Então, é 4 mais 4 mais 4. Não sempre aprendemos isso? 4 mais 4 mais 4 é 12. Então, 3 vezes 4 também é 12, né? Com o número negativo, não é diferente, ok? Funciona exatamente da mesma maneira. 6 vezes menos 133. Então, é 6 vezes o número 133. Então, aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes o número 133. Como todos os números, né, são negativos, logicamente, porque é o mesmo número repetido, então é como se eu tivesse, ó, devendo R$ 133 para uma pessoa, mais R$ 133 eu estou devendo para outra, estou devendo R$ 133 para uma terceira pessoa, estou devendo R$ 133 para uma quarta pessoa, estou devendo R$ 133 para uma quinta pessoa, estou devendo R$ 133 para uma sexta pessoa. Ou seja, eu estou devendo 6 pessoas o valor de R$ 133, tá bom? O que que significa? Significa que ao todo eu estou devendo. Então, sempre que você vê o sinal de negativo, considere devendo. Então, eu estou devendo ao todo R$ 798, tá bom? Então, a multiplicação com os números inteiros, né? Ou seja, acrescentando ali os nossos números negativos aos nossos cálculos, tá? Eles vão seguir a mesma lógica das nossas multiplicações tradicionais, tá? Que é a nossa multiplicação com os números naturais, ok? Se é 6 vezes menos 133, então eu vou fazer 6 vezes o número 133, tá ok? A diferença é que aqui o 133 tem um menos na frente, então é 6 vezes o número menos 133, ok? Da mesma forma, 5 vezes menos 10 é a maneira abreviada de escrever a adição de 5 parcelas de menos 10. Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer lá em cima. É 5 vezes o menos 10. Né? Então, eu vou fazer o menos 10 5 vezes. Então, aqui, uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. É como se eu estivesse devendo 5 pessoas e para as 5 pessoas que eu estou devendo o valor de R$10. Por isso que é menos 10. Então, é como se eu estivesse devendo R$10 para 5 pessoas diferentes.
Então, ao todo, eu estou devendo R$ 50, tá bom? Tenho 5 pessoas, para cada uma eu estou devendo R$ 10. Então, no final das contas, eu estou devendo R$ 50. Ok? Deu para compreender que a gente vai continuar seguindo a mesma lógica da nossa multiplicação? Então, olha aí. Note que 6 vezes menos 133, que foi o nosso primeiro exemplo, né? Foi o nosso exemplo 1. Basta eu fazer o quê? Basta eu manter meu sinal de menos fora e resolver a minha multiplicaçãozinha, tá? Como assim, professor? Quando um dos números são negativos, né? No caso aqui, o 133 é negativo, o 6 não é. Então, o que eu posso fazer? Eu já sei que o meu resultado vai dar negativo, então eu boto meu negativozinho fora e eu resolvo a minha multiplicação somente com os números. Então, 6 vezes 133. Ao final, vai estar lá o meu resultado e o resultado da minha multiplicação, né? Vai estar o resultado da minha multiplicação e o meu sinal de menos na frente dele. A mesma coisa aqui para o nosso exemplo, que foi o nosso exemplo 2. 5 vezes menos 10. Observe que o 10 é negativo, mas o 5 não é. Então, quando um é negativo e o outro não é, basta eu separar ali meu sinal de menos, que já vai ir direto ali para o meu resultado, tá bom? E eu resolvo a minha multiplicação somente com os meus números, tá? Sem ligar para sinal. Então, separo ali meu sinal de menos para fora, e aí, no caso, como minha conta era 5 vezes 10, vai dar 50. Só não posso esquecer de colocar o meu sinal de menos lá no final, no resultado. Ok? Então, vai seguir a mesma lógica, ok? Da nossa multiplicação ali com os números naturais, tá? Vai seguir a mesma lógica, tá bom? Mas agora, quando tem apenas um número negativo, basta eu separar. Tá bom? Então, vamos aí ver mais exemplos de multiplicação. Olha aí, dos nossos números inteiros. Menos 3 vezes 7. Observe que agora o negativo está no primeiro número. Professor, eu poderia trocar? Poderia. Não ia fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque menos 3 vezes 7 é o mesmo do que 7 vezes menos 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Assim como 2 vezes 3 é o mesmo do que 3 vezes 2. Os dois dão 6. Ok? Mas aí, qual é a lógica por dentro agora dessa operação, sendo um negativo na frente? Menos 3 vezes 7 é o mesmo do que tirar ali o 7 3 vezes, né? Então, eu vou, como o menos está no primeiro, lembre, quando o menos estava no segundo, e a gente falava o quê? Ah, é 3 vezes esse número. Então, é esse número, mais esse número, mais esse número. Como eu expliquei ali no exemplo de 3 vezes 4. Ok? Porém, agora, o primeiro, que é o que vai dizer a quantidade que o número vai se repetir, é negativo. Então, significa o quê? Que eu não vou adicionar 3 vezes ali o número, e sim retirar 3 vezes. Então, menos 3 vezes 7 é o mesmo do que eu tirar 3 vezes ali o 7. Então, é menos 7, menos 7, menos 7. Observe que o 7 era positivo. Mas como eu vou tirar, sempre que a gente tira uma quantidade, é o quê? Menos. Então, é menos 7, menos 7, menos 7. E aí, a gente vai fazer uma continha ali, né, de adição com números, né, inteiros. Ali, os 3 são negativos, então basta conservar o sinal de menos e somar. Menos 7, menos 7, menos 7 dá menos 21, ok? Que também é o mesmo do que 3 vezes menos 7, tá? Ou seja, sempre que somente um dos números for negativo, o meu resultado já vai dar negativo, como a gente acabou de ver no exemplo anterior. O meu resultado já vai dar negativo. Então, basta eu fazer a multiplicação somente com os números. Então, repete ali o sinal de menos. 3 vezes 7, 21. Então, menos 21. Ok? Vamos para o próximo exemplo?
Olha aí, agora o nosso exemplo é o quê? Menos 5 vezes 12, que é o mesmo do que 5 vezes menos 12. Então, vou repetir ali 5 parcelas de menos 12. Eu vou repetir ali o menos 12 5 vezes. Tá ok? Ou, considerando aí agora o exemplo que a gente acabou de ver, é o mesmo do que eu retirar 5 vezes ali o 12. Ou seja, retirar o 12 5 vezes. Então, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12. São 5 vezes ali. Ou basta eu somente já colocar ali o sinal de menos e fazer 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Então, o resultado, menos 60. Fácil e simples. Você só tem que saber o que você precisa fazer. Beleza? Vamos para mais um exemplo? Olha aí, números inteiros. Agora, observe que tem uma diferençazinha, ó. Agora, nós temos tanto o primeiro como o segundo número negativo. E agora, professor, o que eu vou fazer? Observe, equivale a tirar 3 vezes o menos 7. Lembro, sempre que o menos estiver ali no primeiro número, eu vou retirar. Tá? Então, é menos 3, eu vou retirar 3 vezes o segundo número, que é menos 7. Só que como você vai ter que botar o sinal de menos para retirar, já vai ficar um menos com outro menos logo junto, né? Você vai ver que vai ficar aí, ó, menos menos 7, menos menos 7 e menos menos 7. Mas você tem que eliminar esse parêntese. Então, quando você eliminar o parêntese, vai ficar o quê? Menos e o menos juntos. Mas calma aí, professor, eu aprendi que sempre que a gente tem dois sinais juntos, a gente faz o jogo de sinal. E quando os sinais são iguais, o que acontece? Dá positivo. Então, é o mesmo do que 7 mais 7 mais 7, que é 21. Positivo. Professor, para onde foi um monte de número negativo? Né? Sumiram. Os sinais de menos fez os jogos de sinal e aí menos com menos virou mais. Tá bom? Vamos seguindo. Outros exemplos. Para multiplicar um número positivo por um número negativo, em qualquer ordem, multiplicamos os valores absolutos, ou seja, somente os números, e damos ao produto, ou seja, ao resultado, o sinal negativo. Tá, vamos lá. Eu vou dar aqui uma dica para vocês, que é exatamente o nosso jogo de sinal. Tá? Ou jogo de sinais. O que significa esse jogo de sinais? É algo que vai facilitar muito a vida de vocês. Tá bom? E o que é? Vamos lá. Nos nossos jogos de sinais, sempre que nós tivermos sinais iguais, o meu resultado será positivo, que foi exatamente o que a gente acabou de fazer aí no nosso último exemplo. Ficou dois sinais de menos juntos, e aí por isso os dois de menos viraram mais, tá? E quando os dois sinais são diferentes, o nosso resultado dá negativo. Tá bom? Ah, professor, e quando é que eu utilizo isso? Em qualquer multiplicação. Se os meus dois números, se um for positivo e o outro positivo, eu já sei que meu resultado vai dar positivo, porque os meus dois números possuem sinais iguais. Tá? Se um dos meus números for negativo, o outro também for negativo, eu já posso ir direto para o meu resultado e colocar o meu sinal positivo. Por quê? Porque eles possuem sinais iguais. Se tem sinal igual e é multiplicação, sinais iguais, meu resultado é positivo. Sinais diferentes, meu resultado é negativo. Então, se um dos meus números é positivo, o outro número é negativo, eu já posso ir lá para o meu resultado e colocar o meu resultado negativo. E aí eu faço a minha multiplicação somente com os meus números, tá? Somente com os meus números, que é exatamente
o meu valor absoluto. Valor absoluto é exatamente só o número, sem você olhar para sinal nenhum, tá bom? Então gravem bem, sinais iguais mais sinais diferentes menos, ok? Olha aqui o nosso exemplo, tá? Tá sendo feito do jeito que a gente viu, né, lá no início, ó. Um é mais e o outro é menos, né? Porque quando não aparece é positivo, tá? Não é obrigatório o sinal de mais aparecer. Se não está aparecendo o sinal, é positivo. Então, se eu sei que só um dos números é positivo, eu vou separar meu menuzinho aqui e vou multiplicar somente os meus números. Então, 1000 vezes 1, 1000. E aí o meu menos está aqui. Professor, e se fosse por jogo de sinal? Vamos fazer o jogo de sinal e vamos direto para o resultado. Pegando os sinais dos meus números. Um é mais, o outro é menos. É igual ou é diferente? Diferente. Se é diferente, meu resultado é negativo. E aí eu multiplico os números. 1000 vezes 1, 1000. Ok? Para o exemplo de baixo, vamos lá. Sinais. Um é mais, outro é menos. Sinais diferentes. Se são diferentes, meu resultado dá negativo. E aí eu multiplico logo os meus números direto. 20 vezes 11, meu resultado 220. Ok? Vamos aqui a mais um exemplo. Menos 2 vezes, vou botar o xizinho para não atrapalhar vocês, menos 3. Tá? Vamos lá pelo nosso jogo de sinal. Vamos direto para os sinais. Os dois números possuem sinais negativos. Então, um é menos e o outro é menos. Sinais iguais. Se são iguais, resultado positivo. E aí eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Vamos lá, mais um. Mais 4 vezes mais 5. Jogo de sinal. Vamos ver os sinais dos números. Um é mais e o outro é mais. Sinais iguais. Se os sinais são iguais, meu resultado é positivo. 4 vezes 5, 20. Ok? Sem segredo nenhum. Sinal igual, meu resultado vai dar positivo. Sinais diferentes, meu resultado vai dar negativo. Então, gravem bem. Jogo de sinal. Professor, eu posso usar esse jogo de sinal na adição e na subtração? Não. Jogo de sinal é para multiplicação, divisão e quando você tem dois sinais juntos, que é como aquele exemplo lá do nosso 7, que ficou menos, e aí entre parênteses, menos 7. Você vai ter que eliminar o parêntese e você vê que vai ficar dois sinais juntos. E aí sim, você vai aplicar ali o jogo de sinal. Jogo de sinal só vale para essas situações. Dois sinais juntos, multiplicação, divisão. Ok? Sinais iguais, mais, positivo. Sinais diferentes, menos, negativo. Beleza? Vamos continuando. E como se faz a multiplicação quando o primeiro fator é negativo? Para preservar a propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Devemos ter, por exemplo, então eu também falei isso para vocês quando eu disse o quê? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Tá? 2 vezes 3 é o mesmo do que 3 vezes 2. Tanto um como o outro, o resultado é 6. Tá? Então, a ordem que você vai fazer a multiplicação não importa. Tá? Como aqui no nosso exemplo, menos 133 vezes 6 é o mesmo do que 6 vezes
menos 133. Tá? Uma coisa é a mesma coisa do que a outra e o resultado é o mesmo, menos 798. Tá bom? Então, eu posso resolver partindo aqui do meu primeiro, tá? Ou eu posso resolver separando ali o menos, para ele ir lá para a resposta e só multiplicando, ou eu posso resolver pelo meu jogo de sinal. Menos com o sinal que não aparece, se não aparece ele é mais, menos com mais, sinais diferentes. Se o resultado é melhor, se os sinais são diferentes, meu resultado é negativo, tá? Então eu posso só multiplicar os meus números que o resultado vai dar os mesmos 798. Vamos aqui a alguns exemplos, claro, para a gente deixar, né, bem massificado ali na nossa mente. A gente pode resolver aqui pelas duas formas, tá? Indo primeiro pela forma aqui, ó, 1 apenas é negativo, né? Observe que o 9 é positivo. Então, eu vou separar ali meu sinal de menos e vou multiplicar ali dentro do parênteses somente os meus valores absolutos, ou seja, somente os meus números. 9 vezes 4, 36. Ou eu posso fazer pelo meu jogo de sinal, né? Aqui é menos e aqui é mais. Um é menos e o outro é mais. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, meu resultado é menos. E aí basta eu multiplicar 4 vezes 9, 36. Então, menos 36. Aqui o nosso segundo exemplo. Pelo jogo de sinal. 32 não está aparecendo sinal, né? Se não aparece, é mais. Menos com mais, sinais diferentes, resultado negativo. E aí, 2 vezes 36, 64. Resultado, menos 64. Ok? Então, para todos, a gente vai resolver exatamente do mesmo jeito, pessoal. Vamos aqui a mais alguns produtos. Lembrando que sempre que a gente fala produto, a gente está falando do resultado da multiplicação, tá bom? Então, vamos aqui a mais, né, multiplicações aqui. Fazendo do mesmo jeito, pessoal. Vamos lá, sinais. São iguais ou diferentes? No 3 não aparece, então é mais. Então, menos, melhor, mais com menos, sinais diferentes, menos. E aí, 3 vezes 5, 15. Ok? Igual, vamos aqui a próxima. Sinal do 8 não aparece, então é mais. Menos com mais, sinais diferentes, menos. 4 vezes 8, 32. Vamos seguindo. Sinal do 4 não aparece, é mais. Mais com menos, sinais diferentes, menos. 4 vezes 25, 100. Próximo, sinal do 33 não aparece, é mais. Então, menos com mais, sinais diferentes, é menos. E 10 vezes 33 é 330. Tá ok? Então, observe que em todas as situações, a gente vai resolver exatamente do mesmo jeito. Você vai ver ali quais são os sinais dos seus números. Ok? Já viu ali que um é positivo e outro é negativo, sinais diferentes. Se são sinais diferentes, né? Então, meu resultado dá negativo. Se são sinais iguais, meu resultado dá positivo. Beleza? Vamos continuando. Então, aqui temos uma tabelinha. Complete a tabela abaixo, multiplicando cada número com seu correspondente. Então, nada mais é do que a gente vai fazer a nossa multiplicação. Lembrando,
Vamos aqui fazer pelo jogo de sinal. Vamos praticar aqui o nosso jogo de sinal. Certo? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, vamos começar aqui multiplicando mais 4 menos 10. Então, vamos olhar aqui os nossos sinais, ó. São diferentes. Se os sinais são diferentes, meu resultado é negativo. E agora eu só vou olhar para o número. Esqueça o sinal. Eu já fiz o cálculo que eu tinha que fazer com o sinal, que é exatamente o meu jogo de sinais. Agora eu vou fazer meu cálculo somente com os números. 4 vezes 10 é 40. Ok? Vamos aqui agora para o segundo. Tá? Meu resultado aqui no primeiro já deu menos 40. Vamos para o segundo. Ó. Mais com menos. Sinais diferentes novamente. Tá? Então, se os sinais são diferentes, meu resultado já sei que é negativo. Então, agora eu vou olhar somente para o número. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Então, meu resultado, menos 20. E a mesma coisa vai valer para todos. Vamos lá. Mais com menos. Menos são diferentes. 2 vezes 10, 20. Mais com menos. Menos são diferentes. 2 vezes 5, 10. Ok? Professor, e agora que é o zero, que não tem sinal, né? Zero não é nem positivo e nem negativo. Ok, não tem problema nenhum. Sabe por que não tem problema nenhum? Porque todo número multiplicado por zero é zero. Então não me interessa se o 10 é negativo ou se o 10 é positivo, se o 5 é negativo ou se o 5 é positivo. Se a gente vai multiplicar por zero, tá? Meu resultado é zero. E zero não possui sinal, tá bom? Então, logicamente, não aparece o sinal ali, professor, é positivo? Não, zero não tem nem sinal de mais e nem sinal de menos. E eu também não vou precisar fazer jogo de sinal com o zero. Por quê? Porque se eu for multiplicar ali o zero por qualquer número que seja, o meu resultado já vai ser zero. Ou seja, o meu resultado também não vai ter sinal, certo? Pelo fato dele ser zero, não é nem positivo e nem negativo. Então, 0 vezes menos 10 é zero. E 0 vezes menos 5 também é zero. Sem o sinal de mais e sem o sinal de menos. Então, não interessa. Beleza? Vamos continuando. Agora aqui, ó, menos com menos. Olha, sinais iguais. Menos com menos dá mais. 2 vezes 10, 20. Certo? Continuando, ó. Continuando. Temos menos com menos. Sinais iguais, mais 2 vezes 5, 10. Ó, menos com menos, novamente, sinais iguais, mais 4 vezes 10, 40. Menos com menos, sinais iguais, mais e 4 vezes 5, 20. Então, observe que todos a gente fez exatamente do mesmo jeito, tá? Caso você ainda não tenha compreendido, vamos continuar aqui. Olha, observe que agora nós temos, né, uma expressão. Não esqueçam que na expressão você tem que resolver primeiro a multiplicação, ok?
Então, primeiro a multiplicação. Vamos lá, seguindo o mesmo processo. Seguindo primeiro a multiplicação, então vou repetir aqui o meu 5. E aí eu tenho, né? Menos 4 vezes menos 3. Tá? Então, menos, sinais iguais, menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12. Ok? E aí, agora basta eu, né, fazer aí a minha soma. 5 mais 12, 17. Para o próximo, né, menos. O 4 não aparece o sinal, é mais. Então, menos com mais, sinais diferentes, menos. 4 vezes 5, 20. 20 e o menos 3 que estava ali, né? Fora da multiplicação. Então, observe, é como se eu estivesse devendo 20 para uma pessoa e 3 para outra. No final das contas, eu devo R$23. E o próximo, agora o 5 é positivo, então 5 vezes menos 4 deu menos 20, porque os sinais são diferentes, e o menos 3, que não tinha nada a ver com a multiplicação. E aí, é o mesmo cálculo que a gente está fazendo, né? Devendo para um, R$20, devendo para outro, R$3. Então, ao todo ali, estou devendo 23. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de multiplicação de números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!